De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast OA, sempre um novo episódio a cada segunda-feira às 19h30 no canal de YouTube de O Antagonista, com um convidado presencial aqui no nosso estúdio em São Paulo. Se você não assistiu aos episódios anteriores, é só achar a playlist do Podcast OA. Tem a playlist do ano de 2025 com os episódios desse ano, tem playlist passada, você não pode perder. É sensacional esse programa, eu adoro fazer. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, eu e Duda Teixeira aqui na bancada, o cineasta Nilton Canito, que já fez uma participação aqui foi no Papo Antagonista, durante o Carnaval, mas muita gente não viu porque estava na folia ou estava viajando. Ele é articulado, ele é uma figura, ele tem maravilhosas histórias sobre o cinema brasileiro e críticas também a determinadas patotas, e a gente adora essa parte. Nilton, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer, muito obrigado pelo convite. Olha, o Nilton, ele além de ser roteirista, diretor, ele tem vários livros publicados, como esse, Novos Monstros, Histórias do Mundo Atual. Olha aqui, tem também Confissões, olha só esse título, eu acho fantástico esse título, Confissões de Acompanhantes. Isso é uma figura hilária. Dá um close aqui. Deixa eu ver o que está. Crônicas, contos e depoimentos de mulheres que sobrevivem da mais antiga profissão do mundo. Que coisa interessante, rapaz. Me conta. Vocês gostam? Não, olha, a gente vai falar um pouquinho no começo dessa conversa sobre Cidade dos Homens, que passou na TV, muita gente reconhece, uma temporada foi escrita aqui pelo nosso roteirista-chefe. A gente vai falar de política cultural, da Ancine, dessas questões dos editais do cinema brasileiro. Mas antes, só uma palhinha. Esse livro foi resultado de quê? Como foi essa pesquisa de campo, Nilton? Não, pesquisa, meio pesquisa, meio laboratório, que a gente fala, né? É um pouco diferente do laboratório de pesquisa. Laboratório é quando você realmente participa daquela realidade, pesquisa é quando você só entrevista à distância. Uhum. Então, no caso, foi mais laboratório mesmo. Foi mais laboratório, olha só. A imersão de Nilton Canito nesse tudo pela arte, tudo pela arte. Tudo pela arte. E você gostou do resultado? Mas, na verdade, na época eu brincadeira com fundo de verdade, a gente entendeu. Não, é verdade. Mas eu morava muito perto ali da zona. Augusta, ali, na época era o Kilt, né? O Castelinho, você lembra do Kilt? Aqui é muito baseado no Kilt, que era um castelinho, tinha aqui na Augusta, gente. Aquilo foi um pecado destruírem aquele. Para mim tinha que ser. A gente tentou na época virar o Museu da Noite de São Paulo, que tinha muitas histórias ali e tem uma cultura ali que podia ser resgatada, tal. A gente tentou na época com a prefeitura, não engatilhou, porque lá era um espaço cultural maravilhoso, ali do lado da cultura artística. Então era muito baseado naquela região ali. Eu morava ali perto e acabava aquela coisa, né? Você tinha um uísque lá, você acordava 3 da manhã, ia só no final para pegar o happy hour. Você não precisava nem, né? Então, acabei ficando muito amigo. Era jovem, aquela época que era jovem, então acabei ficando muito amigo das meninas, namorei algumas. Então é uma história meio confessional, assim. Ah, é? Na primeira pessoa, suas vivências. Tem muita coisa dos meus amigos, de mim mesmo, histórias de mim, mas é um manual, assim, um livro que é um manual tanto para o cliente escolher a menina bem, ser feliz na noite, quanto para a menina também entrar, saber como lidar, tal. Então é bastante ver uma linha de manual. Inclusive eu tô com um projeto há anos, estou tentando de novo agora. E é um dos projetos que a Ancine nunca aprova mais, né? Porque a Ancine é engraçado, né? Eu estava contando pra você. A Ancine ficou careta. O cinema brasileiro ficou careta. O cinema brasileiro, gente, esse gênero, comédia erótica, é o gênero de mais sucesso na história do cinema brasileiro. A chanchada, a porno chanchada. A porno chanchada. E todo mundo fala mal, mas é bobagem. Eu estudei muito porno chanchada, tem filmes maravilhosos de porno chanchada. Tem grandes clássicos de porno chanchada, filmes, inclusive, com crítica social, debate social. A gente até, o termo mais exato, até comédia erótica, né? Porque, na verdade, eles têm lá erotismo e tal, mas muitas vezes é pequeno, não era essa coisa pornô também, que ficou no final da porno chanchada. Antes, no começo, era um pequeno erotismo leve até. O filme que eu quero fazer, por exemplo, chama Puta Lição, é muito baseado nesse livro. Que título! Puta Lição, né, que é uma lição, e é justamente uma história, bem bonitinho. Esse livro é inspirado no livro, tem bastante coisa do livro, mas é um
é uma boate utópica, assim, praticamente, sabe? É uma coisa meio alegórica, assim, que é um potencial, um negócio onde tem shows, como já teve esse momento, né? Hoje em dia tá... tô indo poucas vezes recentemente, não tô mais indo, não. Mas poucas vezes que eu fui recentemente, tá muito menos poético, assim, né? Tá cada vez mais ficando, né? E é poético no sentido de ter arte mesmo, sabe? Então, os cabarés que tinham arte, essa coisa toda, né? Tá cada vez menos, né? Sim. Isso é uma pena, mas o filme que eu fiz é um lugar utópico e é onde tem uma história invertida. Vou contar esse nome pra vocês que eu acho divertido. É tipo uma família Addams, assim, no sentido que é um lugar onde o cara é o dono daquele ambiente, o personagem principal, e ele só aceita que o filho case com prostitutas. É o contrário. Não, eu só aceito que case com prostitutas. Meu filho não pode casar com mulher de família porque ele tem um trauma, porque ele acha que, ele acha que mulheres de família vão acabar sendo safadas. Eu adoro essas histórias que invertem o que é o comum. Exato, e é sobre isso, é sobre essa brincadeira, esse absurdo de separar puta e santa, como se fossem duas coisas diferentes. Ou a mulher é puta ou ela é santa, como se ela tivesse que escolher. Isso é uma coisa machista, né? A mulher é puta, não, mulher, todo mundo é tudo, né, gente? Todas as pessoas no mundo são tudo, a gente tem todos os potenciais. Sabe que eu fiz um teatro na época que eu frequentava colônia de férias, que era justamente tudo invertido, até a roupa. Que legal. Eu fazia dos personagens, assim, foi um teatro que eu escrevi ali na hora e a gente encenou na colônia de férias de brincadeira, adolescente, né? Então, a calça vinha no braço, a camisa vinha, não sei o quê. E aí eram dois irmãos que chegavam em casa e contavam pro pai que tinham tirado nota boa e tal, e o pai brigava. Porque todo mundo tirava nota boa e tal. Era tudo ao contrário. Esses mundos invertidos, eu fiz muito isso. Muito divertido. E revela muita coisa sobre isso, né? Você acaba revelando, inclusive, preconceitos nossos e tal. Então, é uma brincadeira sobre isso, mas é uma comédia divertida que eu espero ainda filmar esse filme. Só começar aqui com mais um elemento pop, você foi roteirista de Cidade dos Homens, que passou na TV, uma temporada de uma série do universo de Cidade de Deus, o filme que foi uma mega produção e muito bem sucedida, nacional e internacionalmente, dirigido pelo Fernando Meirelles, e tinha ali o pessoal mais criança na série, o Acerola e o Laranjinha. Você gostou desse resultado? Como é que foi essa história? Foi maravilhoso, é uma honra, né, poder... Engraçado que foi meu primeiro trabalho, assim, eu até dou essa dica para roteiristas quando querem começar a carreira, isso foi muitos anos, 20 anos atrás, e o meu primeiro trabalho foi ser roteirista-chefe de uma série da Globo importantíssima com o Fernando Meirelles. Olha que coisa. Primeiro trabalho, nunca tinha feito nem colaboração. E como é que eu consegui isso? Consegui isso porque eu era muito fã do Fernando antes dele fazer Cidade de Deus. Eu já sabia que ele era um gênio, que ele tinha feito Domésticas, ele tinha feito outras coisas. Ele é um gênio, né? Ele tem uma capacidade de gerenciar a equipe e criar coisas criativas, inovadoras, que transgridem e, ao mesmo tempo, atingem público muito forte. Cidade de Deus, por exemplo, é realmente... E tem ritmo na direção, né? Porque tem boa parte do cinema brasileiro que eu acho que até causou uma má impressão, eventualmente um preconceito das pessoas, mas talvez não seja preconceito, talvez seja pós-conceito, né? Que são filmes muito arrastados às vezes, cabeça demais e tal, e ele tem essa linguagem mais próxima do universo pop, mas sem perder o interesse em aprofundar determinadas questões, e eu acho que isso é envolvente, é necessário. É pop e ao mesmo tempo é super, a gente fala inovador, mas não é inovador no sentido, a gente pensa inovador às vezes como se fosse uma coisa que espantasse o público, não é verdade, o público busca inovação. O público busca em cinema o que nunca viu. Quando ele fez Cidade de Deus, ninguém tinha visto filme de favela. Virou um gênero que agora a gente cansou. Eu mesmo fiz uns 5 filmes de favela. Eu fiz a Favela Movie, que a gente fala. Eu fiz muitos de favela depois. Porque cansou. Mas ele foi a primeira vez que ele revelou aqui no universo. Então, essa coisa do cineasta buscar algo que nunca foi visto e, ao mesmo tempo, misturar com a estética pop, é algo importante. E é o que a gente chama, em mercado, inovação de valor, né? Porque não é uma inovação no sentido de inovar para não atingir público. É uma inovação que atinge públicos que nunca foram atingidos. Expande o público. Atinge o oceano azul de públicos inexplorados. E o Fernando Meirelles tem essa manha e é um gênio nesse sentido. Então foi um filme muito bom. E o Cidade dos Homens era a versão cotidiana do Cidade de Deus, né? Porque Cidade de Deus é uma tragédia, né? Em termos de gênero dramático, né? Um filme de uma tragédia. A tragédia é uma soberba e gera uma tragédia pública, né? Um filme policial, mas o gênero é tragédia. E o Cidade dos Homens é uma comédia. Então são pequenas coisinhas do cotidiano da favela. Então é um garoto que é 1,50,
para ir viajar, para ir fazer uma excursão. E como aquele pequenas coisas, que a comédia é uma coisa do cotidiano, né? Também podem revelar o universo. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu fiz, na época, o que eu vou fazer de novo agora, um workshop imenso. Eu consegui esse trabalho, porque na verdade eu cheguei pro Fernando e falei assim, Fernando, você precisa de roteiristas. Eu era estudante da USP. E eu nunca tinha escrito, mas eu era um intelectual, eu sabia estudar roteiro e tal, estudava muito. Então, intelectual, lê, estudante, né? Mas muito bom, assim, sempre fui estudioso, né? Falei, não, vou fazer um livro para ensinar a fazer roteiro. Então, fiz um livro para ensinar a fazer roteiro antes de ter feito um roteiro. Sério. A gente colocar em prática. Foi muito bom, aliás, até hoje eu acho bom. E a gente colocar em prática. E o Fernando gostou, apoiou, e o livro usava a Cidade de Deus, usava a primeira temporada da Cidade dos Homens. Ele apoiou aquilo e a gente criou uma oficina no Brasil todo online, onde 800 pessoas participaram da criação do universo Cidade dos Homens. Olha que coisa curiosa. Nossa. É legal, né, pensar isso, porque não é apenas você fazer, é todo mundo colaborando, e aquilo deu muitas cenas, e a gente criou tudo junto, e o vídeo roteirista coordenava isso. Então que foi legal. Um processo bem... Você sabe, antes desculpa, mas eu não resisto aqui, que você está falando de roteiro, eu fiz diversos cursos de roteiro, eu li um monte desses livros de roteiro, Sid Field, né? O meu, Doc Comparato. Vou te dar. Pois é, você tem que me dar. Chama Manuel, o primo pobre dos manuais. Nossa, mas tinha aqueles clássicos assim, eu li todos. Tem até um do Gabriel Garcia Marques. Sonhar, né? Exatamente, li também. E quando eu fiz intercâmbio na faculdade em Madrid, que eu fiquei 6 meses na Espanha, eu fiz um curso de roteiro lá, com um roteirista muito bom, espanhol. E a aula dele eu achava ótima, porque ele falava do universo do cinema de uma maneira muito interessante. E eu nunca vou esquecer que ele fez uma pergunta para a sala, eu queria saber o que você acha disso. Ele perguntou assim, quem quer ser diretor um dia? E aí todo mundo que gostava de cinema, estava naquele curso, naquela aula e tal, quem quer ser diretor de cinema? Praticamente todo mundo levantou o dedo. E aí em seguida ele perguntou assim, e quem acha que já pode ser diretor, que já está preparado para ser diretor agora, hoje e tal, assim. Aí 1 ou 2 pessoas levantaram, as outras ficaram mais tímidas, né? 1 ou 2 que já deviam ter alguma atividade e tal, não sei o quê. E ele virou para os outros, por que vocês acham que vocês não podem ser diretor? Porque ser diretor é o seguinte, é você dizer sim, não. Gosto, não gosto. O que você precisa ter é um bom diretor de fotografia, é um bom roteirista, é um bom figurinista, é um bom não sei o quê. Porque eles vão te apresentar opções, o diretor é aquele que concatena tudo, né? Sim. Que ele diz, isso sim, isso não, vamos por aqui, vamos por ali e tal. Claro que é um modo grosseiro, você precisa ter conhecimento, você precisa ter prática. Mas tem um quê disso, de ser o líder ali da equipe? Claro, o papel do diretor é ser o maestro daquele projeto. Então ele tem que tanto saber escolher bem uma equipe, o Fernando, por exemplo, é ótimo nisso, mas a gente no Brasil, a gente tá com problema de diretores também. A gente fala, mas assim, de roteiristas, a gente tá com problema de tudo, né? Mas assim, acabou virando uns diretores que são, hoje em dia, eles são bons de tocar o set, que o pessoal fala. Como se fosse um gerente de produção. O cara não segura, mano. Porque diretor tem que ter, fora isso aí que você falou, não é só tocar o set. Ele tem que ter a visão clara do que ele quer, porque é uma decisão sim ou não é uma decisão porque gosto. Claro. É o que soma para aquela história. Exatamente. Cada plano tem que somar ou não para a história. Exatamente. E ele tem que ter, amigo, uma visão ideológica clara, uma ideia clara. Os diretores, grandes diretores, têm visões autorais. Isso que a gente não entende no Brasil. A gente acha que o diretor é só um cara que toca aquelas coisas. Não segura. A gente quer ver cada vez mais, hoje em dia, no streaming, você não quer ver algo mais ou menos. Ninguém procura algo mais ou menos. Você procura algo mais ou menos, você pula. Ou você quer ou algo muito bom ou não dá nada. Tá mais difícil. Antigamente, o mais ou menos passava. É engraçado. Hoje em dia, com a oferta muito grande, a gente procura algo muito especial. E em Hollywood, é engraçado a gente pegar. Os grandes filmes não são filmes sem autor, são filmes de autor. É o Batman do Tim Burton, é o Batman do Nolan. Você contrata o autor, que é um cara... Isso o Fernando tem uma história sobre isso. Uma vez perguntaram ao Fernando Meirelles, ele que me contou, vou compartilhar, mas acho que ele já contou em outros lugares, mas chamaram ele para fazer o Pompeia, o Fernando Meirelles. Uma super produção de Hollywood, ele não sabia. Eu falei, mas gente, mas eu não sei filmar essas coisas, larva, matando gente. Ele falou, não se preocupa não, isso é a segunda unidade. Eu olhei assim, né? Não se preocupar com isso. Como assim, cara? Por que vocês querem me contratar, então? É porque você tem a visão. Exatamente. É isso que é precioso. É isso que é precioso. No fundo, você tá falando então, no fundo, precisa ter falava, uma ideia clara, que é uma visão. Isso é
uma autoria, uma visão de mundo. Isso. E hoje no Brasil, a gente está, as produtoras, como a Ancine, já entrando no assunto, deu muito poder, a gente acreditou muito que quem resolve o filme é a produtora. A produtora é uma empresa importante, grande, produz bem. E é verdade, entrega bem, produz, faz equação. Todas as coisas são importantes também. Mas não resolve. Aí eles querem diretores que tocam set, que não dão trabalho para a produtora. Entendeu? Aí não dão trabalho, porque o diretor muito inteligente dá trabalho, porque ele quer inventar umas coisas, aquilo atrapalha a produção. Sempre atrapalha. Você pega o Coppola no Apocalipse Now, atrapalhou. Atrapalhou. Qualquer cara autoral atrapalha. Atrapalha no sentido. Claro, ele tem umas ideias loucas, fala, meu, você tem uma ideia louca aí, para de atrapalhar. Aí a produtora nunca quer alguém muito louco. Aí querem contratar alguém mais ou menos, que é um cara legal, funciona ali. Não funciona para público. O público quer alguma dose de loucura. Você não consegue. Mano, não é assim, filme? Claro. Você quer alguma inovação, coisa que você nunca viu. E o Fernando tem isso, ele consegue ter as duas coisas, né? Quando o cara consegue ter as duas coisas, é melhor, né? Mas é atenção. Acho que em qualquer área autoral, qualquer área criativa, você quer uma liberdade, você quer até na nossa área de crônica, mesmo de análise, que está mais concatenada a fatos concretos e tal, você tem que ter um insight, você tem que ter uma coisa própria, né? Tem que ter, senão qual que é o seu diferencial? Exatamente. É só um cara que passa os negócios? Não, você tem uma visão. Exato. E essas coisas que as pessoas procuram, e na área de cinema também, muito. Então, tá tendo uma certa burocratização da função do diretor, que não segura. Então, a gente pega os diretores hoje em dia, quem são os diretores do cinema brasileiro? A maioria é o cara que veio da assistente de direção, que já toca o set, que essa direção é o cara que toca o set, é o gerente de produção. É o cara que arruma lá o negócio pra funcionar. Aí eles pegam esse cara e vira diretor. Pode ser legal, só que o cara não estudou, amigo. Ele não leu lá o Meira-Pena, não ficou estudando as coisas. E precisa de gente o Meira-Pena que eu citei outro dia no Papo Antagonista. Eu sou um cara que eu gosto muito. E precisa de gente que tem direção que vem de novela e tal, às vezes não tem. O cara é legal, ele é inteligente e tal, mas tem direção. Mas não é um cara que ficou 20 anos estudando o livro. E autor precisa ter. Precisa ter a bagagem literária, senão não é um bom diretor. Perfeito. Então, agora, a hora que o cara é inovador, criativo, maluco, que nem você falou, bate lá na porta da Ancine, ele consegue recursos, por exemplo, para fazer o filme dele? Vamos deixar claro aqui o que é a Ancine, para quem não sabe. É a agência... Qual é o nome todo completo da Ancine? Não, é a Agência Nacional de Cinema. É a Agência Nacional de Cinema. É a Agência Nacional de Cinema, que é um órgão que... É um órgão que financia o cinema brasileiro, mas é um órgão, aliás, é muito curioso, porque não existe isso em nenhum lugar do mundo. Um órgão que ele financia, ele regula, que geralmente são duas agências diferentes, a reguladora e a financiadora. Aqui no Brasil, regula, financia e ele mesmo julga o que ele financiou. Então, imagina só, você dá o dinheiro, você julga se foi bem avaliado. Fica um negócio maluco, né? Que você não pode, você me avalia se você. Então é um negócio que. Meio Moraes. Exatamente. Faz tudo. Então é um negócio que faz tudo ali. Então, obviamente, ficou um negócio mastodonte que está gastando muito dinheiro. Graças a Deus tem recurso, isso é bom. O cinema brasileiro precisa de recursos. Eu sou aqueles que acham que é importantíssimo ter um projeto de audiovisual para a nossa nação. O audiovisual é o que dá a liga da nação, é o que dá a nossa visão, que faz o povo ficar unido. Então é fundamental ter esse recurso, e isso tem gente que fica criticando que o recurso não é isso. O problema não é o recurso, o problema é saber investir o recurso, né? E tem dado muito pouco resultado, né? Porque onde estão os filmes que a Ancine patrocina? Assim? Onde estão? Boa pergunta. Onde que eles foram parar? Onde foram parar, né? É. Quase 100 filmes por ano. Sai. Cadê? Você assistiu quantos? Se eu te perguntar, quantos você assistiu? Nenhum, porque o Ainda Estou Aqui não tem ajuda, né? O Ainda Estou Aqui não tem. O único que o pessoal assistiu, a Ancine não ajudou. Porque, inclusive, não ajudaria. Porque pelos critérios da Ancine hoje... Pra você ter uma ideia. Os critérios da Ancine hoje... Não, parece gozação, gente. É meio triste falar assim. Eu falo que é triste porque é muito importante a gente discutir e reavaliar para investir melhor, não para não investir, tá? E não é culpa apenas, é culpa de vários motivos, a gente pode discutir depois. Mas, em termos de número, gastou o ano passado 2,3 bilhões em investimento em produção audiovisual, e o objetivo do fundo setorial é ter retorno para o fundo. Não é um fundo a fundo perdido. Pela legislação, ele deveria ser um investimento que retorna para a indústria. Vende ingresso cinema e aí o dinheiro, o lucro Uma parte do lucro volta para a Ancine. Retornou 63 milhões. De 2,3. Gasta 2
1,3 bilhões e volta a 63 milhões, é isso? Acho que foi 65, depois a gente vê exatamente, tem aí... Não vai fazer muita diferença. Faz muita diferença, mas em torno de 60 milhões. Então retornou, o Felipe Dávila e o Jurandir fizeram umas análises recentes, tipo 31 vezes menos, né? E isso não eu sei que o audiovisual é uma área de risco, sempre foi uma área de risco, então isso é comum, mas é uma área de risco não significa que dá tanto prejuízo, não é isso. Claro. É risco no sentido que você não sabe qual vai dar lucro, mas algum dá. Se você investe em 100 filmes e nenhum dá, é porque tá errado. Então não é que não dá, esse papo assim não era de risco, então não é verdade. O audiovisual da Coreia dá lucro, o audiovisual de Israel dá lucro, vários países dá lucro. Então, a gente tá com um problema de investimento, tá investindo mal, tá escolhendo mal os projetos. Imagina se fosse, por exemplo, um hospital. Você compra um hospital, um investimento do Estado, e ninguém vai. Sim. Um hospital que ninguém foi. Tem que haver, é isso. É isso, que é uma política pública que ninguém quer ir. As pessoas não querem assistir esse filme. Sim. E por que não querem assistir esse filme? Porque um médico, você vai lá, você não vou nesse hospital, não. Esse médico, se eu chegar lá, o médico vai lacrar na minha cara. Mas você vai no hospital, o cara fala, você é branco. Que é meio isso, gente. O cinema, eu acho, de verdade, que o principal problema é que o cinema brasileiro ficou lacrador. A gente pode falar o que for. Chato, ideológico mesmo. Tem exceções, né? Só para deixar claro. Mas a gente está falando aqui do bolo que passa por esse processo. Se tem exceção, é porque o cara conseguiu por algum truque, porque o modelo todo, e mérito das pessoas, e não é culpa dos artistas, é um modelo que a gente mesmo acreditou, né? Que mediocriza. Tem várias buscas de mediocridade mesmo, que a gente falou de não buscar o gênio. Todo modelo é baseado. A gente vai ter que conversar sobre como que é o modelo de seleção. O Nelson Rodrigues quer dizer que o gênio no Brasil não consegue emprego. Né? Exato. Eu acho ótimo. É isso. E aquilo que o Nelson Rodrigues falou, a evolução dos idiotas, né, que é o famoso do Nelson, a frase os idiotas vão dominar o mundo porque eles são a maioria. A revolução dos idiotas. Mas não é para todo desempregado se sentir gênio, não. Então, realmente, aconteceu isso. Então, foi uma política inteira voltada para esse modelo, que é um modelo que acabou excluindo o público da equação. Mas como é que você corrige isso? É só se investir bem. Mudar as pessoas que determinam para onde vai o dinheiro, é isso? Não, assim, é claro que assim, se eu pensar assim, eu acho de verdade que isso é um debate que a gente tem que pensar, mas é comum, existe possibilidades do gestor público, a Ancine poderia virar tipo uma Petrobras, no sentido assim, de ter uns gestores públicos que tem que dar resultado. Hoje não tem ninguém cobra resultado do gestor da Ancine, ele dá lá o recurso e não acontece nada. Então a gente poderia, primeira coisa, ter que ter resultado. A gente não pode acontecer isso e não ter um debate sobre isso. Não pode. O cinema brasileiro tem, eu falar isso aqui, gente, para minha carreira é bem difícil, é bem complicado, porque as pessoas falam, você é inimigo do cinema brasileiro. Não sou inimigo do cinema brasileiro, gente. Não sou mesmo, sou o maior aliado do cinema brasileiro, cara, de verdade, acredito muito. Então, eu estou falando isso para melhorar, mas assim, a classe é muito corporativa, então qualquer crítica é tratada como se fosse inimigo, e não é. A gente tem que buscar. A gente sabe bem. Eu faço um monte de críticas ao mercado da comunicação também. E o pessoal tratam... Pode fechar a porta fazendo críticas, se as pessoas vestem a carapuça de uma maneira individual, mas eu busco falar como você, sobre o mecanismo, né? Olha, esse modelo. Então, assim, verba de publicidade federal que vai para o veículo, aí o veículo faz cobertura positiva do governo, então você corrompe o jornalismo, isso é ruim. É a mesma coisa. Então, assim, preciso ser discutida essa questão, mas não é. No fundo, várias variações do patrimonialismo brasileiro, exatamente. Do Estado brasileiro querendo controlar as ideias das pessoas. E a Ancine foi a mesma coisa. É o Estado brasileiro tentando controlar o livre pensamento. Exatamente. Então ele cria mecanismos que aparelham o Estado. A Ancine é aparelhada. A verdade é essa, ela foi criada por pessoas de esquerda, inclusive pessoas sendo literalmente... São pessoas que eu gosto, mas pessoas do PCdoB, é verdade. Então, é uma política inteira criada por um pessoal comunista mesmo. E esse pessoal vai lá e cria uma máquina que passa as ideias que eles acreditam também. Não tô nem... Só que vira um aparelhamento, e aquilo em 20 anos, cara, o que a gente tá falando agora, não é agora. Já tá sem ele tá falando do PCdoB faz muito tempo. Mas tinha gente mesmo ligada ao PCdoB, não é maneira de falar, não, na Ancine. Eu sei disso, pela cobertura jornalística. Então aquilo é realmente um modelo de criação que aparelha, e aquilo gera um certo consenso. Então você faz o quê? Você cria critérios que você define a qualidade a partir, por exemplo, de festivais. E os festivais, a classe inteira controlada pela esquerda. Então filmes que são
pensam diferente, não é questão de ser de direita, não. É só você pensar diferente do que a esquerda mandou você pensar naquele ano. Tipo, eu nem achava que era de direita, já não era. Porque se você não seguir exatamente o script, você não ganha o prêmio. E aquilo é um critério autista, é um critério autoavaliador. Se você tiver um vilão que pertence a uma minoria, algum traço identitário numa pessoa ruim, pronto. Aí você já tá... Não, você na verdade, você tem, por exemplo, esse filme meu que eu tava falando no começo, de Porno Chanchada. Porno Chanchada já não podia. Não, porque não pode, porque não sei o quê, porque ficou muito politicamente correto, né? A esquerda é toda politicamente correta. Aí fala, gente, cinema tem que ser, não pode também. Aí não podia também porque eu sou diretor homem. Aí diretor homem não pode fazer filmes sobre mulheres. Mas por que não pode? Porque tem lugar de fala. Fala, não tem lugar de fala nada, gente. Então todos os critérios foram baseados muitos anos de critérios de ideologia woke, analisando, que não é a classe toda foi dominada por isso. Como a gente sabe, teve a gente vive, gente, vamos objetivar. Aliás, só um parênteses, o último episódio do podcast OA foi sobre identitarismo, foi sobre cultura woke com o Eli Vieira, que é jornalista, que é biólogo, que é geneticista, então fala desse ponto de vista, publicou um livro a respeito das falácias do identitarismo, tá aqui no canal de YouTube, na nossa playlist do podcast OA, assista. Excelente, eu li o livro até recentemente, e é justamente esse assunto que, na verdade, a gente acredita, é um certo consenso na classe, que aquilo é um valor. Você tem que usar os critérios woke. Então, o critério woke, por exemplo, não pode ter vilão negro. O vilão tem, sabe essas coisas? Um monte de critério, assim, que vai impedindo a liberdade e tem que lacrar, você tem que ensinar umas coisas, aquilo vai afastando o público. Isso tudo é um modelo que parte por exemplo, parte por o júri. O júri é uma área onde alguém definiu também, nós juntos, eu participei disso na época, 20 anos atrás, que a própria classe avalia ele mesmo. Aí a própria classe sofreu, como a gente sabe, uma invasão cultural. Esse negócio do woke, gente, vamos objetivar, é uma invasão cultural. É grana internacional, a gente fala americana, é mais que isso, de corporações internacionais, dominando o pensamento. Treinaram um monte de gente para acreditar naquelas coisas. Quem não acreditava é expulso das associações. Expulso. A gente foi expulso da associação de roteiristas porque a gente falou a palavra woke. Isso aconteceu, isso é fato, há um ano atrás. Então a pessoa falou, o woke, vamos debater o woke, vocês são racistas, tal. Expulsaram a gente. Então você não consegue debater, é um ambiente inteiro controlado, onde as pessoas têm medo de debater, e as pessoas vão ficando com um consenso que aquilo é o certo. E aquilo é uma ideologia que não dialoga com o povo brasileiro. O povo brasileiro não gosta disso. O povo brasileiro quer filme mais divertido, mais ousado. Tal. E aí aquilo vai afastando o público. Então é um mecanismo inteiro de controle que parte de júri, o tipo que é feito o júri, parte de festival, que os festivais são todos assim. Se você não seguir o filme do Josias Teófilo, que é um amigo meu que a gente montou, Artistas Livres. Colunista da Cruzoé. Então, maravilhoso. A gente montou, eu e ele montamos uma associação para debater isso, chama Artistas Livres. Aliás, quem quiser se associar, ajudar, justamente para debater isso. O filme dele, ele foi passar num festival, ele sofreu violência. Porque ele passou um filme que é sobre o Olavo de Carvalho. Filme sobre o Olavo. Violência física, bateram nas pessoas. Então, e aí nunca mais nenhum festival selecionou nenhum filme desse tipo. Claro, você vai selecionar. Então, não tem como. É uma área inteira controlada. E se a pessoa não seguir aquele discurso, ela não consegue. Então, isso de 20 anos disso, faz 20 anos isso, gente. Não é uma coisa recente. Não é uma coisa agora. Não, a gente acompanha desde o começo. Né? Então, 20 anos disso afasta o público daquilo. Então, a gente ficou um modelo de produção que faz um monte de filme que ninguém assiste e não tem interesse em assistir. E, no entanto, esse acho que é o ponto crucial. Você tem muita gente aí dessa patota que é autoritária, embora se finja de defensora da diversidade, não aceita uma ideia de fora da cartilha. Que defende esses filmes que eles fazem como uma verdadeira arte, não é? Como aquilo que a população brasileira deveria aprender a gostar. E se não há público para aquilo, no entanto, o Estado tem que ajudar aquilo de qualquer maneira, porque aquilo que é o inteligente, afinal, elas são as mentes iluminadas que precisam civilizar o país. É uma ideia que foi até ecoada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que falou em civilizar o país outro dia. Então, assim, é o rei deles. Essa perspectiva de mente iluminada que precisa civilizar,
ela é terrível para a arte, e você até, na sua última participação aqui, falou assim, olha, no território artístico que certas discussões precisam ser travadas, né? Quando a gente vê que todas as discussões estão no território político, Exato. é que já há um mecanismo disfuncional, né? Já há um desajuste, está no lugar errado. Né? Dá dó, né? Da Então, arte, porque se a arte não consegue fazer isso, imagina o jornalismo. Não, porque o jornalismo também. O jornalismo é narrativas também, né? O jornalismo e a arte são narrativas, mas a arte ainda mais tem que ajudar a fazer o diálogo da sociedade. O jornalismo também tem esses papéis de fazer os pontos de vista, se você relativizar o ponto de vista. Você fala, nossa, os dois pontos de vista, né? Ouvir o outro lado, esse tipo de coisa. E a arte, quando ela toma um lado só, como a arte brasileira tomou, o cinema brasileiro tomou um lado só. Ele tomou opção na guerra cultural. Ele virou ativista da guerra cultural. Exato. Ele virou um guerreiro da guerra cultural. Que quer impor uma agenda. Os cineastas que deram certo nos últimos 20 anos, você vai olhar o Facebook, o Instagram dele é só PT o tempo todo, era ele o tempo todo. Se não seguir o protocolo, não adianta você não ficar em cima do muro. Em cima do muro também não pode. Você tem que ficar no protocolo. Aqueles que conseguiram conseguir carreira. E então, aquilo que eu falei, uma que tem que ser um bom técnico ali de arroz e feijão e seguir o discurso oficial. Aquilo cresce. Então, 20 anos disso gera uma categoria inteira. Então, a gente tem que renovar a categoria urgente. Trazer novas vozes, novas pessoas, novos talentos. Tem muitos talentos que foram cancelados por 20 anos. Talentos maravilhosos. Isso inclui tanto gente jovem, que não consegue, mas gente adulta, gente grande cineasta, gente. A gente está num momento, olha que louco, o cinema brasileiro com tanto problema de público, não atingindo o público, e a gente está num momento, eu participo, por exemplo, o nosso grupo, tem um grupo de roteiristas, que se chama Roteiristas Livres. A gente reúne os maiores roteiristas do Brasil, que já fizeram público, estão 20 anos fazendo público no cinema brasileiro, e ninguém está trabalhando. Olha. Imagina só, como se você tivesse 50 anos, pessoas no auge da carreira. É como se você tivesse a seleção brasileira, tá lá o Maradona, o Maradona não, né? O Pelé, e o Pelé tá... Porque é difícil arrumar referência atual de grandes jogadores, né? Depois da derrota de 4-1 para a Argentina. Mas vamos pensar nos antigos, tá lá o Pelé no banco de reserva, e você não tá convocando ele, tá botando a mulher. Nesse nível o debate. Por quê? Porque os coroa não conseguem seguir essa cartilha. Não tem paciência. Porque quer fazer filme bom também. Não tem paciência, porque não é porque ele é de esquerda ou direita, inclusive. É porque ele só quer fazer filme bom. Ele só quer fazer o diálogo dele sem gente controlando. E o mecanismo todo é de controle. É tudo controlado. Ô, Nilton, agora a Ancine é no nível federal, né? Agora, no nível estadual também tem essas agências e aí também é o mesmo sistema ou elas têm mais liberdade de ajudar? A área está inteira controlada. A SPCine, por exemplo, a gente está conversando com a presidente da SPCine, a Liara, Artistas Livres, que é a nossa associação, está conversando com a Liara está aberta a conversa. Daqui de São Paulo. Ficamos muito felizes de ver que ela está aberta a conversa. Gratidão, Liara, parabéns. Mas ela está aberta, mas assim, os últimos 8 anos virou o reino woke. A SPCine, hoje, que é uma agência municipal, o reino woke, o reino dos wokes. O reino, assim, 100% da pauta é woke. E é difícil, quando você pega ela, uma gestora agora, é difícil, porque a classe toda acredita nisso, aparentemente. Então, a primeira vez que surgiu agora gente que não acredita nisso, é nós. Então, ela tem que gerenciar esse conflito. Então, é uma transição. É uma transição que a gente até entende e estamos juntos para ajudar na transição. Uma transição que tem que aceitar que quem não concorda com o woke não é uma pessoa fascista horrorosa. Simplesmente a gente quer fazer outro tipo de filme. É só isso, gente. Não, porque não aceitam. Não aceitam e não querem. Você pode chamar para debate. Cartilha, você é traidor da pátria. Você chama para debate e não quer ir. Vamos debater em público. Não pode debater em público. Por que não pode debater em público, gente? Sou normal. Eu sou normal. Não pode. Então, eles não aceitam o debate público. Então, é difícil para os gestores. E tem um consenso. Porque senão podem ser desmascarados. Também é porque eles sabem que perdem o debate. Então, tem um consenso. A verdade é essa. Tem um consenso maluco. Maluco isso também. Porque, assim, a única área do planeta aonde as pessoas são avaliadas por pessoas menos qualificadas do que ela. Por exemplo, quem avalia meus projetos são gente menos avaliada, menos qualificada que eu. Imagina em ciência. É como se um doutor fosse avaliado por um estagiário, lá por um aluno de graduação. É assim que está acontecendo na arte brasileira, gente. E a gente acha isso normal. Isso não é normal. Por isso que o resultado está sendo baixo. Porque é mais fácil você controlar o aluno da graduação do que um livre docente que já tem carreira. Então,
as pessoas adultas são canceladas tanto da realização quanto da seleção dos projetos. E tem solução. Eu apresento soluções para vocês agora. Olha, eu sei que comparar com os Estados Unidos é muito difícil, porque os Estados Unidos é uma potência e lá todas as áreas têm uma indústria e você tem muitas alternativas para produzir conteúdo, o que quer que seja, né? Mas lá também a esquerda dominou bastante o mercado cinematográfico. Hollywood é sempre criticada pelos colunistas, autores, intelectuais mais à direita, mais conservadores, mais independentes. A gente vê a cerimônia do Oscar como ela também reflete muitas vezes a cultura woke, pelo menos durante anos, até que houve muitas críticas, diminuíram um pouquinho. E eu vi, por exemplo, e até escrevi a respeito, livros de autores como Ben Shapiro, por exemplo, que fez uma investigação ali, ele na verdade se colocou como alguém da tribo ao entrevistar roteiristas de séries de TV, de filmes, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás. E aí ele foi, no meio da entrevista, como um jovem estudante de uma faculdade famosa e que é judeu e que, enfim, tinha conexões com algumas pessoas ali, ele foi fazendo perguntas sobre se era de propósito certas medidas que eles colocavam ali no roteiro, certas falas, certas cenas. Então, as pessoas foram entregando para ele, sem saber que ele usaria isso para uma crítica, que faziam determinadas cenas de propósito em razão do seu viés ideológico. Então, por exemplo, para citar um exemplo bem ilustrativo, MacGyver, que a gente cresceu assistindo, que era o cara que saía das maiores enrascadas, fazendo ali junções de mecanismos e aí explode alguma coisinha e tal, mas nunca com uma arma de fogo. Tinha ali uma ideia de defender o desarmamento, da não necessidade da arma de fogo, por isso se colocava de determinada maneira, então fazia parte ali de uma agenda de esquerda. E aí vários roteiristas de séries famosas e tal foram dando depoimentos nesse sentido. Então ele mostrou que, olha, muita gente de esquerda aqui fazendo conteúdo que tem uma agenda por trás. No entanto, eu queria te perguntar assim, qual é a diferença mais significativa? Não tem o Mancini, lá você tem uma multiplicidade, você conhece mais ou menos a estrutura para fazer uma comparação com o Brasil? Não, lá é subsídio, mas tem capital de risco, aqui, que é uma possibilidade que a gente tem que fazer. O Mancini não pode dar fundo perdido, que nem aqui. Aqui é fundo perdido. O cara eles falam que teria retorno, fundo, mas não teve, como a gente viu. Então ele dá para você, se não retornar não acontece nada. Ninguém está correndo risco. Uhum. Então é um modelo sem risco. É um modelo que a pessoa pega 10 milhões, 20 milhões para fazer um filme, falando que vai fazer uma indústria, aí o filme faz pouco espectador e ele fala que é arte. E se você quiser avaliar, eles ficam bravos com você. Porque falam, não, só arte, a arte não pode ser avaliada. Mas assim, como pode ser avaliada? Você falou que era indústria, né? Eu lembro que uma vez eu era secretário, eu falei, gente, você falou que era indústria, agora não, agora é arte. Então você nunca pode debater o retorno no Brasil. Uhum. Porque lá é indústria real, o modelo principal. Então, indústria real, você pode, o Estado deve subsidiar, lá subsidia. Esse papo que, não subsidia via imposto, via vários caminhos, subsidia, mas as pessoas estão correndo risco. E elas têm realmente possibilidades de dar lucro. Aqui no Brasil, o produtor não consegue ter lucro, gente. Mesmo se o filme der muito dinheiro, o produtor não tem lucro, o modelo todo. Porque vai tudo para distribuidor e para não sei o quê. Então, o produtor acaba virando um cara que ganha dinheiro na produção. Então ele não ganha dinheiro na venda. Uhum. Imagina se você só ganha dinheiro produzindo, você não ganha dinheiro vendendo. No cinema brasileiro é assim. É o modelo todo que faz isso. Então o cara começa... E muitos anos disso, o cara já começa... E aí a verba pública que entra na produção com a distribuição de cachê a partir de orçamento. Exatamente. O cara já ganha aprovado o orçamento dele, ganha bem. Por uma agência federal. Ganha bem, mas é uma forma ótima de você controlar, né? E, na verdade, gente, também tem um lado... Deve ser, né, gente? Eu vi um amigo meu falando assim... O wokeismo também é uma forma das universidades, o wokeismo que fica pesquisando essas bobagens que a gente fala, né? Que o Eli fala muito bem. É uma forma das universidades pararem de pesquisar coisas importantes. Vê se na China e na Índia eles ficam com esse papo. Não ficam pesquisando coisa que é importante para a nação. Aqui no Brasil fica discutindo bobagem. E o cinema brasileiro é igual. Então é uma forma da gente não dar certo no nosso cinema. Essas dominações culturais são para isso também. Eu acredito nisso. Não acho que é totalmente idiota. Não. É para não dar certo mesmo. Sabe? É pra não dar certo. Agora, é engraçado que lá também compraram, né? Você viu, a própria Disney comprou essa agenda, né? Agora, mas a agenda já romperam.
Eles são mais rápidos que nós. Teve o caso, eu acompanhei por alto, mas o Alexandre Borges está acompanhando, a Branca de Neve, né? Não, a Branca de Neve é um caso clássico, assim. A Branca de Neve virou, por exemplo, não pode ter anão, né? Você viu isso? Tiraram os anão. Inclusive, tem o depoimento dos anão, o sindicato de atores anãos bravos, né? Falou, gente, eu queria ser... não, você vai ofender os anãos, mas pelo menos eu tinha emprego, né? Aí não, já tiraram os anões discordam, mas as mentes iluminadas sabem o que é melhor pro anão do que o próprio anão. É que nem no Brasil, os pretos brasileiros não concordam com o queísmo. Mentira, os pretos brasileiros, a maioria dos pretos brasileiros são cristãos. Então não é verdade que é uma defesa do povo preto, é mentira. Claro. Não é verdade, não é defesa de ninguém isso aí, isso é pra acabar. Então, realmente, agora lá, voltando, tem muito mais diversidade. Lá, por exemplo, eu sou muito fã de South Park, eu já falei pra você aqui, que é uma série de sátira política. Impossível fazer qualquer sátira no Brasil. No Brasil é impossível você passar sátiras políticas. Não acontece não tem mais. produção cinematográfica sobre os episódios recentes da política brasileira. O último foi o Candidato Honesto, do Paulo Cursino. Quando você faz, é sobre 50 anos atrás, na época da ditadura, que aí tem um monte, que é uma coisa mais clara, aqui é o bem, aqui é o mal. Não consegue. E isso vem da justiça. Os produtores têm muito medo. Então a gente fica... De processo? De processo. A gente fica falando, os produtores e tal. Mas os produtores, a lógica dele é falar, eu não quero processo, eu vou comprar briga com... Né? O cara, ele fala, não, eu quero ganhar dinheiro com cinema, não quero processo. E então, a mesma coisa com a editora de livro, né? Você faz lá um livro sobre Eduardo Cunha, põe um pseudônimo, a editora, o editor, né, que fez... tem que pagar multa, né? Esse livro aqui também, eu botei só pseudônimos, não fiz os casos reais. O outro livro que eu fiz, Manual do Bullying, também. Eu tenho um filme que eu vou lançar agora em maio, que chama Saúde S.A. Tá há 7 anos também que não pode lançar, porque eu zombei do dono da Outra Farma. Não, lá, o dono da Outra Farma, mas zombei assim, super leve também. Aí, não foi nada grave. Uma zombadinha. Uma zombadinha de leve. Mas não foi assim, uma acusação, sabe? Foi nada, foi só uma zombadinha mesmo. Zoeira. O produtor ficou achando que vai ofender e o cara vai processar, e o produtor tem medo de lançar. Dá pra entender o produtor também, não tô nem culpando ninguém. É um modelo brasileiro onde você não pode falar nada, que tudo a justiça vai... E lá nos Estados Unidos tem primeira emenda. Tem, então, só primeira emenda, maior. Meu filho. Então, aqui a gente quer copiar tanta coisa dos Estados Unidos, a gente ia copiar a primeira emenda. As coisas boas, né? Primeira emenda. E lá, então, permite que exista uma sátira como o South Park. Aqui no Brasil é impossível você fazer isso. Então, o pensamento no Brasil é cerceado. A gente tem que ter claro isso. Isso é um projeto colonial para a gente não pensar livremente. A gente sabe disso. Isso é no jornalismo e é na arte. Então, e para render emprego para a companheirada. Para a companheirada, para manter o controle do pensamento para ninguém. Só que isso o público não aceita mais. Isso funcionava quando tinha uma TV que você era obrigado a assistir. Esse é o lado bom, que é o cansaço que gera, a exaustão. Chega uma hora que a demanda reprimida estoura, transborda. E se você perguntar para o pessoal assim, eles vão falar o quê? Isso que eu tô falando, assim, não, o filme brasileiro não dá sucesso porque a culpa é da internet. Aí fica esse papo. A culpa é da stream. É mentira. Porque se você fizer um filme bom hoje, estoura. Se você fizer um cinema filme argentino livre, faz, né? Estoura. Tem muito mais prêmio que o cinema brasileiro. Em festivais, que o outro argumento é o filme brasileiro ganhou um festival de Berlim. O cinema argentino tem muito mais prêmio que o cinema brasileiro. Não tem comparação. Eu adoro o cinema argentino. É muito mais criatividade, potente. Um monte de filme que não tem nada de ideológico, não tem nada de... Tem muito mais respeito por autor. Eles têm uma tradição de dramaturgia. Roteiristas criativos, livres. Roteiristas livres e criativos. Eles têm uma tradição de dramaturgia muito grande, tradição de pensamento cinematográfico também. Então, e os autores escrevem e respeitam o texto dele. Aqui no Brasil inventaram um jeito, gente, que é assim, eu trabalho com roteirista, né? Inventaram a sala de roteiro. Parece legal, todo mundo criar coletivamente, tá? Mas na verdade é para quê? Na sala de roteiro tem lá é tudo identitário. Aí tem as cotas, tem um preto, um trans, e são leitores sensíveis, eles ficam magoados, é um censor dentro da sala. Antigamente a censura, isso tem gente da regime militar, o amigo meu Marcílio Moraes, por exemplo, que é um autor de 80 anos, que trabalhou desde o Rock Santeiro, fala que claramente que o regime militar era mais livre que hoje. E era, gente. É horrível falar com essa clareza. É difícil falar isso com clareza. Porque no regime militar, o que o cara fazia? Ele fazia um filme, tinha censura. Pelo menos você sabia, tinha um departamento de censura. Falava claramente que era censura. Agora não pode falar também. O cara fazia o filme, mandava para o departamento e ele cortava uns pedaços. Geralmente cortavam as partes eróticas. Cortavam uns pedacinhos, umas coisas mais ofensivas. E pronto.
Hoje em dia, os caras controlam o argumento. Então, virou um consenso que você tem que usar palavras-chave para você ter projeto aprovado. Então, se você não citar as palavras-chave do woke, você não vai ter projeto aprovado. Tem que falar diversidade, tem que falar todas essas coisinhas que eles gostam. Depois tem acompanhamento do roteiro. Depois tem acompanhamento do corte. Tem acompanhamento em todas as etapas. Tá. Você fez me lembrar Fica chato. O filme fica chato. Um monte de gente controlando a criação. Claro, fica chato. claro. Você fez me lembrar uma entrevista que iria passar despercebida se eu não tivesse assistido, que foi do Silvio de Abreu, num programa de TV, anos atrás. Eu era colunista da Veja, eu ainda trabalhava lá também. E ele falou que aquele pessoal que era de cinema e de teatro, na época da ditadura, que não estava conseguindo produzir, que estava sendo censurado e tal, acabou indo para a TV, para escrever novela. Maravilhoso. E aí, os intelectuais, autores de esquerda, foram escrever novela. E eu estava mostrando que existe uma tradição na novela brasileira, claro que tem exceções, mas de autores de esquerda. Então, eventualmente, aparece uma questão ali de agenda ideológica, política, etc. E eu identifiquei várias em novelas, a gente sabe quem são os autores, de onde veio, etc. Eventualmente, são pessoas excelentes, né? Porque desde Dias Gomes, Janete Claire e tal, Dias Gomes se considerava socialista. Pois é. Ele falava abertamente, tem entrevista dele falando a respeito disso. Mas é um grande autor. Exatamente, mas é um grande autor. Até nisso a esquerda decaiu, né? Então você tinha pessoas ali que tinham algum ativismo, mas que mantinham a criatividade, não era essa prisão da cultura. Quando você vai criar, a tua opinião não é o principal do filme. Né? Exatamente. Não é o principal. Você tá criando, eu posso ter minha opinião, mas não é o principal. O principal é fazer a dramaturgia funcionar. Para a dramaturgia funcionar, o meu antagonista, que eu não concordo, tem que ser muito bom. E eu tenho que ouvir muito ele. Eu, de verdade, a minha principal militância é a arte e a dramaturgia. Porque eu acredito que isso muda o mundo. Eu acredito. Porque é justamente quem cria o diálogo. Então, eu posso ter minha opinião ali, mas não é o principal, gente. O principal é fazer a dramaturgia funcionar. E o Dias Gomes fazia a dramaturgia funcionar. E eram autores, como eu estava falando, intelectuais. Exato. Que tinham uma visão de mundo, vinham da rua, entre aspas, do povo, do teatro. Hoje em dia, o que é? A Globo. O que é a Globo? Vale tudo, você viu as novelas? Não, então, eu ia chegar aí, né? Eu ia fazer duas referências. Uma é a entrevista que o Boninho deu depois para contar a história do Roberto Marinho, porque aí entrava lá o censor da ditadura militar na redação e teve uma frase que ficou famosa do Roberto Marinho, que é: dos meus comunistas cuido eu. Ele dava liberdade. Então, que era essa turma, às vezes, né? Que tinha vindo teatro. A outra que estava na redação, enfim. Mas dava liberdade. Um conservador que dava liberdade para os comunistas criarem. Exatamente. E agora você tem o remake de Vale Tudo, e aí houve essa entrevista da pessoa responsável ali para um veículo falando que ia mudar tudo para adaptar para a cultura woke, né? Ela não disse com essas palavras, porque eles não gostam de admitir, mas é para tudo ficar bonitinho, quando na verdade o Vale Tudo mostrava com crueza determinadas coisas que aconteciam no Brasil e que eram graves e que são até hoje, né? Não, ela falou claramente, a Manuela Dias falou claramente que a Odete Roitman não vai falar tão mal do Brasil, porque não tá tão ruim o Brasil assim. Pois é. Nossa, aí... O Brasil tá legal, tal. Exatamente. É o discurso da esquerda, assim, na cara dura. Né? Fala, gente, o que vocês estão falando? Nós somos uma democracia, o que vocês estão falando? Primeira coisa. Ela falou isso. Ela falou várias coisas. É como se o crime organizado não dominasse territórios, como se não houvesse inflação, como se as pessoas estivessem vivendo vidas nababescas. É a vida do Leblon, né? Exatamente. E isso é sociológico, a gente brinca, tem a ver com a classe dela. Porque o pessoal aconteceu muito na televisão, tem acontecido muito isso. Aquilo que eu falei da mediacrização, a Globo é uma empresa muito grande, fez muito sucesso. Quando ela começou, era o pai, criativo, gênio, inovador, conservador, mas que sabe conversar com os comunistas, traz os caras. Aí que cria diálogo e faz uma empresa ficar rica. Porque todo mundo consegue criar ali, mano. O cara, ele era de direita, chamou os caras de esquerda e todo mundo fez uma novela que fez sucesso e mobilizou a nação brasileira e debateu o povo brasileiro. Foi bom para todo o povo. Então, dá para os comunistas trabalhar também, gente. Ninguém é contra aqui, não é isso. A questão é funcionar o diálogo. E lá eles conseguiam. Aí o que aconteceu? Faz sucesso, vira uma empresa grande. E o que acontece? Vira um mastodonte, vai virando uma cultura corporativa, cada vez menos inovadora, que vai premiando os burocratas da empresa. Isso acontece com muitas empresas. Exatamente. O burocrata da empresa. Então, a Globo, quando eu estive lá, era famoso. Eu vim de fora, né? Vim
via Fernando Meirelles, via caminhos mais alternativos. E já tinha turma lá, que eram os colaboradores, que é o pessoal que tinha o gênio, que era o Gilberto Braga, o Aguinaldo Silva, que ainda está aí. Que, aliás, o Aguinaldo Silva olha com olhos críticos. Ele é tem outro ótimas publicações nas redes sociais. Maravilhoso. Aliás, se alguém tiver contato do Aguinaldo Silva, a gente quer trazer ele aqui também. Eu até vou te passar. Eu acho maravilhoso. Ele é um gênio, assim. Ele mora naquele top. Ele é um gênio. Então, essa turma realmente grande, Antônio Calmon, Silvio de Abreu, era uma galera, assim, realmente muito forte. Lá o César Muniz. Então, todos acho que vão querer falar com você, viu? Eles são autores muito fortes. E todos eles têm isso a dizer, essas coisas. E conseguiam fazer essas coisas, né? Mas era o colaborador. O colaborador é o cara lá que toca a escaleta. Esse cara é o cara que é um bom funcionário da empresa. Mas não é o gênio mais, é o bom funcionário. Aí até tinha a frase, para dar certo na Globo, você tem que falar baixo. E aí o pessoal mais que falava mais baixinho começou a crescer. Aí foi ficando cada vez mais essa classe de médios, né? Foi essa galera. Essa galera é aquela politicamente correta, que não quer ofender ninguém. Ela fala, não pode ter vilão. O vilão não, o vilão. Então eles tiram vilania da novela, tirar a vilania do Odete Reutemann. Ela falou para tirar a vilania. Aí a Heleninha Reutemann, que foi maravilhosa, lembra que era alcoólatra? Sim, eu acompanhava. Renata Sorrah, top, debatendo o alcoolismo, né? Chegando aquelas cenas de tragicomédia maravilhosas, com cenas que se você... A gente assistia aquilo, você ria e ficava culpado de rir. É isso que é a situação que você coloca. Não é assim? Você ri, mas você tem dó também. Você fala, gente, eu tô rindo disso, eu não devia rir. E aí que você consegue revelar a tristeza de ser um alcoólatra. Ela conseguiu revelar isso, que vai até o talo na dramaturgia. A dramaturgia tem que ir até o talo. Em novela, então, tem que ir até o extremo. Aqui no Brasil é o bom gosto. Agora ficou o bom gosto. Todo mundo é o bom gosto, tá? Ah, não, vai ofender, não, vai magoar, não, vai chocar. Mas vai chocar mesmo. Eu lembro uma série minha, um exemplo. Será que a última vilã foi a Carminha, na Avenida Brasil? Né? Não é a última. Nunca mais deixaram ter vilã. Que tenha tido uma que pode falar coisas assim. fortes. Nunca mais. Eu lembro uma cena que aconteceu comigo, uma série que eu fiz. Aí a parecerista falou assim, não... Uma série sobre Covid, assim. A parecerista falou assim, não... essa cena me chocou muito, porque a mãe perde uma filha. E eu sou mãe, e a cena me chocou, então podemos ter essa cena. Mas sim, mas é para te chocar mesmo, amiga. É isso que se chocou, funcionou. Não, aí tiram. Tudo que choca, tira. Eles vão tirando. Aí vai chegando esse negócio do bom senso, do bom gosto. Isso não funciona, amigo. Então nós estamos lançando aqui, eu quero lançar aqui. Posso lançar? Pode lançar. Concurso Vale Tudo. Se você aqui está assistindo... Contra a pasteurização. Ideias para a novela Vale Tudo. A Globo está fazendo aniversário, 60 anos, está precisando de ideias novas. O pessoal tá difícil para eles, não tá fácil, não estão conseguindo ter ideias novas. Então, Vale Tudo. Eu acho que o povo brasileiro vai dar ideias melhores do que a novela vai fazer. A novela tá... não sei se você viu os materiais. Vale a pena vocês mostrarem depois. Gente, parece... Tá vendo TV pirata, assim. Tá ficando meio chato falar Não, a Débora fazendo a Odete Reutemann, TV pirata. A Maria de Fátima, que lembra aquela Glória Pires? Maravilhosa. Glória Pires, uma vilã clássica, assim. Uma vilã seca, metida, arrogante, poderosíssima, né? Botaram uma atriz negra, claro, que isso não é o problema principal, acho que pode ser legal, na verdade, eu vou até sugerir uma coisa, botar uma atriz negra, mas a menina tá fazendo dancinha do TikTok. A Maria de Fátima queria ser modelo, era arrogante, ela fica fazendo umas coisas, a menina puxa o saco dos outros, virou uma entendeu? Tirou a vilania. Sim. Eles tiram a vilania. Isso não dá certo em nenhuma dramaturgia, ainda mais de novela. Então, é uma tristeza. Ou a gente rompe, a gente fala do wokeísmo, mas tem a ver com o politicamente correto que veio antes. Sim, então, o wokeísmo é a radicalização disso, né? Aprofundou. Mas é aquela chatice do médio. A gente tem que ter coragem de ir até o fim. Nilton, agora, a Globo é um mastodonte, então, que tem dificuldade de inovar, de fazer coisas muito surpreendentes e está presa nesse mundo woke. Agora, e na produção na internet, né? Porque hoje a tecnologia permite que qualquer um vá lá, grave, edite e publique, né? Aí a gente não tem uma área de maior liberdade, por exemplo? Sem dúvida. Eu acho que a solução vai vir daí mesmo. A gente hoje... tem um oceano azul de oportunidade de mercado que é o humor, né? Que o humor não tem mais na TV aberta. A TV aberta, como tem medo, a última vez que tentaram fazer, fizeram o Zorra, o novo Zorra,
que tentaram fazer humor sem piada, né? Que foi uma coisa realmente constrangedora. Que é aquela coisa que depois revelou que lá dentro também eles não eram nada woke, né? Que um ficava lá, né? Aquela história do Melly, né? Dando calabresa, da internet você pesquisa. Na verdade era tudo cena, era as tretas deles, tudo cena, aquilo. Mas fazia um humor sem piada. Então o humor foi tirado da TV porque eles têm medo de ofender alguém. Então olha só, o humor foi tirado. Então aí, na internet surge TikTok, tem muita gente talentosa. Só que faltam os autores. Uma produção de ponta não dá para fazer sem autor ponta. E sem sala de redator. Não dá, gente. Então, não tem ninguém investindo pesado. Se alguém chegar a investir mesmo, vai bombar. Porque o último sucesso foi Porta dos Fundos, há 10 anos. Agora a Porta dos Fundos parece que se vendeu ao STF, pelo que eu vi, né? Fez um esquete chapa branca em relação ao STF. Fizeram um acordo mesmo. Falaram que foi sem receber dinheiro. Falaram isso. Não sabia. Mas foi publicado depois do anúncio da saída do Antônio Tabet, que aliás está convidado para vir aqui. O Tabet está devendo aqui a visita. O Tabet é o cara, não sei porque ele sai, não sei. Mas de qualquer forma ficou chapa branca, né? Porque o pessoal... Também, gente, é comum. Quem faz sucesso depois de um tempo vira chapa branca. Então, para renovar é comum. Aqui não. Antagonista aqui não. É comum. Então, tô nem culpando pessoalmente ninguém, não. É mais... Não tem humor bom mais. Humor realmente livre. A gente sente muita falta. Não tem humor mais, gente. A gente não consegue fazer humor. Então, tem uma oportunidade muito grande, mas falta investimento. Então... Quem quiser investir aqui, a gente faz um núcleo sob direção do Newton Canito. A gente já tem o núcleo, esse grupo do humor político, inclusive, a sátira em relação ao poder. Jô Soares dizia que o poder é risível e não falta assunto. É muito bom. A gente ironiza, a gente usa o sarcasmo na nossa cobertura analítica dos fatos, mas falta aquele esquete mesmo produzido, né? Lógico. É muito bom. E a gente tem um grupo aí de roteiristas, os maiores roteiristas do humor brasileiros reunidos num grupo. Quem quiser investir aqui, porque custa, né? Então, custa para quê? No departamento de humor do Antagonista, estamos abertos. Você está aberto? Você topa? Pode ser maravilhoso. É muito caro o passe do Newton Canito, mas a gente vai tentar dar um jeito. Admito que a gente não é barato, não. Roteiristas aqui não são baratos. Vem cá, a gente ia falar de Margareth Menezes também, Duda Teixeira. Exato. Como é que você vê o desempenho dela como ministra da Cultura? Nossa, triste, né? É tipo, a gente vive a era dos remakes, né, gente? Como vocês sabem. É tudo remake, né? O Lula é um remake do Lula anterior, as novelas são remakes. Sempre piorado. Sempre piorado. É tipo quando os americanos vão refilmar o filme argentino. Né? É um horror. Assim. Fizeram a versão do Nove Rainhas. Piorado, falei, nossa, perderam todo o charme, todo até aquele humor meio babaca. Assim, você dá uma pasteurizada, pronto, se perde tudo. Se perde. Então é remake do a Gil, poesia né? perdida na tradução. E aí, a Margareth, assim, gente, não, um nível de relevância que chegou ao Ministério, né? O Gil tocava lá a musiquinha na ONU, ela fica cantando no Nacional aqui, é isso, né? Mas o Gil, inclusive, um dos motivos que ele saiu do Ministério, que ele saiu no começo do segundo mandato, foi porque ele queria voltar a fazer show para sustentar o grupo dele, porque não é só por ele, porque é um músico desse. Sim. E ele tinha shows para fazer, né? A Margareth continua fazendo shows e, na verdade, ela aproveitou para vender mais show. Aproveitou para fazer mais show. Então, é grave. E realmente ali cedeu completamente ao oqueísmo, né? Então, a gente estava falando da Ancine, é o máximo disso, porque eles estão controlando a política da Ancine também, é o máximo, é cota de 70%. Não é uma cota. A cota antigamente era 20%, as cotas são de 70%. Então, os editais... Você pode explicar o que é essa cota de 70%? Por exemplo, a cota dos editais da Ancine, por exemplo, hoje, está assim, 50% é para mulheres ou mulheres trans. 50%. Mais 25% é para empresas que são ou de pretos ou de índios, como se tivesse sócios de empresas de índios. O diretor, a empresa. Tá pior que a Defensoria Pública, do que concurso, né? A empresa. E mais ainda, não sei quantas cotas são para regional. Então, toda a lógica inteira é baseada na ideia, não é o Ministério da Cultura, é o Ministério da Classe Artística. É baseado na ideia, o Ministério inteiro é baseado na ideia de que você faz política para os artistas ganharem Bolsa Família. Essa é a lógica do Ministério. É como se fosse uma política social para artistas que precisam de ajuda. Exatamente. Gente, os artistas não precisam de ajuda. Os artistas têm que ajudar o povo brasileiro e o Estado brasileiro precisa dos artistas. É o contrário. Eu acho isso. Eles têm que entender. Os artistas não estão precisando de ajuda. Não, eu não preciso de ajuda, ninguém precisa de ajuda. A gente não tá com saúde, vai trabalhar. Se precisar, vai trabalhar. E outra coisa, eu faço Uber, faço qualquer coisa. Tô com saúde, não preciso de ajuda, não. Não tem isso.
É mentira. Os artistas têm que ser livres. E o Estado precisa apoiar os artistas para fazer arte boa para unir o povo brasileiro, para fazer o povo brasileiro se divertir. Então, a política inteira é baseada na ideia de que não é mais política pública. É como se o Ministério da Saúde fizesse política para médicos. Olha que absurdo. Já pensou o Ministério da Saúde? O Ministério dos Médicos. Assim. Então, aí você fala assim, os médicos... ninguém vai no hospital, mas os médicos são pretos. Mas daí, cara, ninguém vai no hospital. Percebe? Eu não vou no hospital por quê? Você tem a política para atender os pacientes em caso de necessidade, etc. Não para atender os profissionais. Né? Cultura é a mesma coisa. Cultura é uma necessidade humana. Não é uma coisa assim, os artistas precisam ganhar dinheiro. Não é isso que se trata. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, artista, mas não é isso. Você não faz política pública porque o artista precisa ganhar dinheiro. Você faz política de cultura porque o povo precisa de boa cultura. E a gente não está tendo. Então é uma tristeza se a gente pensar bem. Imagina só, a gente, por exemplo, na internet, a gente estava falando da internet. A Ancine é a agência de audiovisual. Hoje, a maior economia do mundo, e no Brasil é muito grande, é a economia de internet. Que você estava falando. A Ancine, por que a Ancine não investe em internet? Você já imaginou se o Estado pudesse investir em internet? Qual que é a função do Estado como investidor? Não é fazer o que o mercado quer, é fazer o que precisa. Então ele faz além do mercado, você percebe? Porque ele qualifica. Hoje em dia a internet, como a gente sabe, tem que ser uma posição muito imediata que acaba apelando. Manchete sensacionalista, porque você ganhar dinheiro imediato. Qualquer pessoa que precisa ganhar dinheiro imediato apela. Ou pornografia, ou só coisa apelativa, né? Violência, porque aquilo que o mercado imediatamente faz. Se o Estado investisse em internet, Ancine, ao invés de investir apenas em cinema que ninguém assiste, se investisse em qualidade em produtoras de internet, as produtoras poderiam qualificar seu trabalho, fazer produções de mais qualidade e conquistar o público aos poucos, fazer projetos de 2, 3 anos. Então, muda completamente. Deixa de ser assistencialista e vira uma política de empreendedorismo. A política audiovisual tem que ser uma política de empreendedorismo para favorecer as empresas que dão mais retorno. Você tem que saber. Investe, qualquer empresa assim, né? Investe, no BDS também não é assim, não. Mas deveria ser. Você investe, quem dá mais retorno, você continua dando, não é assim? Não é assim, devia ser assim. Não é assim. O BNDES não é. O BNDES é dinheiro para a ditadura da Venezuela, para Cuba, eu brinco que é para as empreiteiras amigas. A sigla é Banco Nacional de Dinheiro para Elites da Situação. É, uma boa tradução. É dinheiro para quem é amigo. E a Ancine é igual, é dinheiro para quem já é da patota. Isso todo é o patrimonialismo do Estado brasileiro. Mas poderia ser uma política de empreendedorismo. Então o Ministério da Cultura deveria ser isso. Mas virou a patota da patota da patota, e ela, para sintetizar isso, fica preocupada, enchendo o saco da Cláudia Leite, porque a Cláudia Leite mudou a música dela de Jesus de Iemanjá para Yeshua. Ela fica enchendo o saco, perseguindo uma artista, que é isso que ela está fazendo, perseguindo uma artista, uma ministra da Cultura perseguindo uma artista, tirando a liberdade da artista de fazer o que ela quiser com a música dela, perseguindo uma artista, enquanto isso cai a igreja, o IFAM está abandonado, o patrimônio cultural brasileiro abandonado. Então, eu sei que eu tenho até um pouco de dó, vamos ser bem sinceros, assim, porque uma pessoa não está qualificada para o cargo, botaram lá simbolicamente para ser amiga, porque é amiga da primeira-dama. Então, é isso, gente, para fazer shows para primeira-dama, para passear, para levar lá. É nesse nível, né? É um nível, por isso que a gente fala que é uma paródia piorada do segundo. Como eu te falei, eu acho o segundo governo Lula, o primeiro governo Lula, criou esse modelo que deu hoje. Então, não estou defendendo, não. Mas pelo menos tinha uma potência e tinha gente potente. Agora é a paródia daquela coisa que já era ruim. Então é tipo o fim de carreira de uma coisa que já não era bom. Você, Nilton, que defende o erotismo na arte, você leu Henry Miller? Claro. Sexos, Nexos, Plexos, Trópico de Câncer. O Henry Miller, ele tinha um livro mais autoral, ele na primeira pessoa. Esse é só, acho que o Nexo e o Plexo só. Sim, ele tem um livro chamado Pesadelo Refrigerado, que é ele percorrendo os Estados Unidos e as pessoas que ele encontrou. Mas assim, o centro do livro, pelo menos aquilo que me marcou bastante, é a defesa da liberdade do artista. Não sabia. E ele, décadas atrás, né,
ele já tinha uma insatisfação com o utilitarismo dos Estados Unidos e tal, e ele defendia que muitas vezes determinadas políticas queriam matar a liberdade do artista. Eu fico pensando, o Henry Miller no Brasil, né? Porque essa conversa toda, a gente vive isso no mercado da comunicação, você vive isso no cinema, tem outras áreas que também são afetadas. A gente tem muitos artistas. A gente vive num país em que você é pressionado a ser medíocre. Muitos. Você é pressionado a matar a sua singularidade de personalidade, a sua liberdade de pensamento para inovar. Existe uma tentativa, uma pressão para que você se pasteurize, para que você se torne comum, se torne igual a todo mundo, produza em rebanho de acordo com uma pauta já pré-existente. É muito triste, né? É muito triste, né? É muito triste, não, e gera... primeiro gera arrematar aqui a nossa conversa trazendo isso. Gera muita infelicidade, assim, a gente está reunindo muitos artistas no Artistas Livres, gera muita infelicidade para muitos artistas, que tem muito artista bom, gente, muito artista bom. E a maioria, e tem muita gente boa que está conseguindo fazer ainda, mas tá sempre eu trabalho, por exemplo, consigo, mas assim, eu sou bom, né? Esse cara que acha, né? Tu lê aí, vem vocês lá. Mas tem que ser zoeiro também. Tipo, meus livros são, eu acho que são interessantes. Mas a gente trabalha, mas muita, fala eu, mas assim, tem mesmo pra aliviar a sua graça, a gente tem que confiar no próprio talento mesmo, para vencer todas essas adversidades. Não, eu acho que vai ter uma revolução em breve, assim, uma revolução de pensamento, liberdade do pensamento. A gente não dá para aguentar. Quando chega no nível que chegou, o nível que chegou é muita opressão. A gente abriu Artistas Livres aí agora, outubro. Em poucos meses, a gente tem mais 300 pessoas participando, está abrindo núcleos regionais de artistas querendo se libertar, querendo falar essas coisas, querendo soltar a sua arte. É que não tem as políticas são inteiramente controladas atualmente, as políticas públicas. E, é claro, você fala, vamos conquistar mercado, mas daí o cara... Qual que é o mercado? Internet tem que ser apelativo, não é uma coisa de qualidade. O cara é um artista, ele quer coisas de qualidade. O cara quer trabalhar o texto de verdade, ele quer fazer uma coisa boa. E também o cara não tem ainda a capacidade técnica. Então, mas vai acontecer uma união entre os produtores de internet, porque eles vão precisar qualificar. Está acontecendo agora, as produções de internet que já fez sucesso, está precisando qualificar. Porque agora eles têm que sedimentar o público. A hora que eles forem qualificar, eles vão chamar os artistas. E os artistas vão começar a se aliar, os artistas que são gente mais intelectual, que não são tão da prática, do mercado. Vão se aliar a esses produtores de internet. Está começando a acontecer isso. E isso vai qualificar a internet, e a internet brasileira vai começar a fazer coisa. Ficção é mais demorado, mas documentários bons, etc., ficção o investimento é mais alto. Vai precisar de apoio do Estado, sim. Isso aconteceu até com o colunismo, né? Eu fui contratado pelo primeiro grande veículo de comunicação a partir daquilo que eu publicava na internet. Que legal. Muitos colunistas assim, começaram a apresentar o seu trabalho na internet porque foi permitido isso e num momento ali em que o mercado da comunicação exercia um filtro ideológico sobre a produção de notícia, a produção de análise. Então você consegue, muitas vezes, furar essa bolha por fora, com novos mecanismos, com nova tecnologia. O problema do cinema é que ele custa caro, equipamentos... Mas literatura também, eu fico impressionado, que literatura brasileira, gente, aí o controle está nos festivais, né? Todos os festivais são muito woke. Você vai na Flip e não dá para aguentar mais. Não, pois é. É insuportável o negócio. Eu escrevia 10 anos atrás sobre o quanto a Flip tinha sido instrumentalizada pela esquerda e estava ficando insuportável. Mas ficou assim, agora eu tô indo... É uma pena, porque o festival em Paraty, eu amo Paraty, aquele lugar é maravilhoso. Você ir num lugar para falar de livros, com praia, com aquele clima. E, no entanto... Aí você fala, a Flip, mas assim, não tem um festival que é assim. Todos são iguais. Então você fala, como é que eles conseguiram todos, cara? Não tem um. Você conhece algum? Não conheço. Festival literário que é onde pensamento e tal. Então, realmente tem um aparelhamento bem grande, não tá fácil, mas vai soltar rápido. Vamos furar essa bolha. Vai soltar rápido porque ninguém tá aguentando mais. Exato. E quando chega no limite, assim, na década de 70 também teve o desbunde, né? As pessoas se entregam. Os artistas estão muito aprisionados no medo de não ganhar o edital, tem que esquecer disso e começar a criar de outro jeito, com os amigos, voltar, que aí vai estourar muito rápido. Então eu tô bastante otimista nos próximos anos. Acho que em 2 anos a gente muda. Ainda vai ficar essa resquício aqui, porque nos Estados Unidos o woke já caiu. Aqui no Brasil ainda está dominando tudo, porque domina todos os aparelhos, mas já perdeu o debate intelectual. Ninguém mais acredita. Quando o cara escreve um texto woke hoje em dia, a pessoa já lê assim e fala, nossa, parece uma coisa antiga, já parece uma coisa antigamente. Teve reveses eleitorais também. Reveses eleitorais.
Aqui também. E vai ter mais. Então já é uma pauta que não tem mais como. E a TV Cultura, eu queria falar da TV Cultura. Exatamente. A gente já está praticamente com o tempo estourado, mas se você conseguir resumir esse episódio da TV Cultura, a gente agradece muito. Fala aí. A TV Cultura a gente sabe, né? Uma TV porque maravilhosa. É um desdobramento disso que você está falando. Importantíssima, né? E agora, recentemente, aconteceu. Está tendo um conflito entre o governador, que o governador é eleito e passa mais ou menos 120 milhões para a TV Cultura. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E o Conselho da TV Cultura, que está em conflito ali. O Conselho fala, não, a TV tem que ser independente, que parece, aparentemente, também tem a ver. A TV é um patrimônio maravilhoso, fundamental para a cultura brasileira, mas está completamente irrelevante, gente. A TV Cultura está irrelevante. Como a TV Brasil na esfera federal, que ganhou o apelido de TV Lula, depois de TV Bolsonaro, porque sempre é instrumentalizado. Exatamente. Mas a TV Cultura tem uma tradição um pouco maior aqui. Tem uma tradição e conseguia ser relevante. Fazia produções infantis, coisas que marcaram época. Rá-Tim-Bum. Hoje está irrelevante. Além do Roda Viva. E não tem nem audiência, nem repercussão. Então, é um problema. E o que aconteceu? Foi tomada ali por um certo consenso. É como se fosse o último reduto do PSDB histórico, sabe? O PSDB, a Social ali virou ali. E é claro que tem muita gente legal no Conselho, eu conheço muita gente legal no Conselho da TV Cultura, só que eles estão barrando qualquer tipo de inovação. Então, por exemplo, 2 pessoas do nosso movimento, artistas livres, foram barradas para entrar no Conselho, indicadas pelo governador e pela secretária Marília, e o Conselho não negou. O Josias Teófilo, que é articulista aqui, foi negado pelo Conselho, raríssimo eles negarem uma indicação do governador, negou. E agora o André Sturm, que é um gestor cultural reconhecidíssimo, assim, um cineasta ótimo e um gestor cultural, agora é diretor do MIS. Então não tem motivo para negar em troca de botarem pessoas woke. Mesmo Museu de Imagem do Som? Museu de Imagem e Som. Ele é diretor do Museu de Imagem e Som. Sim. Então o Conselho está entrando em rota de atrito direto com o governador. É uma tristeza, gente. A gente tem que fazer algum diálogo. O Tarcísio tem essa vocação, ele está conseguindo ter essa vocação de unir o Brasil. Ele está buscando isso. Ele consegue dialogar tanto com os bolsonaristas quanto com outros setores. Ele está conseguindo e está buscando isso. Ali é um desafio. Se ele conseguir isso na TV Cultura, fazer esse conselho, aceitar que tem que se renovar e tem que fazer uma TV que faz união, porque ela ficou uma TV do PSDB que fica lacrando coisas, ficou um grupeiro, como se fosse um pequeno canal do PSDB. Gente, a TV Cultura tem muito mais que isso. É a Fundação Padre Anchieta. O Padre Anchieta é fundador da nossa nação, gente. É o cara que inventou a nação brasileira. O Padre Anchieta não é brincadeira, gente. Eu sou muito devoto. Então ela tem esse papel, a TV Cultura, e eu acho que vai conseguir chegar em alguma coisa boa, mas vai ter que ter esse diálogo e vai ter que ter um diálogo entre os dois lados, que representam lados da nação brasileira. E eu acho que nós temos a eleição agora em junho, estamos com muita esperança, porque a TV Cultura tem um potencial, gente, de fazer tudo isso que a gente falou. Ela poderia ter um canal, eu imagino a TV Cultura fazendo um encontro entre você e alguém de esquerda, sabe? Fazendo jornalismo, contratando gente de canais... Crossover de canais de direita e de esquerda, promovendo esses diálogos de verdade, sabe? Fazendo um Roda Viva que alterne o apresentador, para trazer gente diferente, para mostrar vários pontos de vista. Inovando mesmo, promovendo esse diálogo que a sociedade brasileira não está tendo. Sim. É possível acontecer isso, mas falta essa vontade. Eu acho que o Tarcísio, quando ele entender que ele tem ali uma tarefa de fazer a comunicação brasileira andar, ele vai conseguir, e o Conselho também vai ter gente boa que vai conseguir conversar. Estamos otimistas com as possibilidades, apesar das reveses recentes. Newton Canito, senhoras e senhores, já estouramos o tempo, sempre um prazer enorme falar com ele, essa figura divertida, louca, criativa, autoral e com um diagnóstico muito preciso sobre o que está acontecendo com a produção cinematográfica no Brasil, com a arte legal em geral, e defensor disso que é um ponto comum entre a gente, a liberdade de pensamento, a autonomia intelectual, criativa do artista, do produtor de conteúdo. A gente vai lutar até a morte. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Encaixar todo esse assunto. E segunda-feira que vem tem mais episódio do Podcast OA. Toda segunda às 19h30 um episódio novo. Assistam aos episódios anteriores que vocês perderam aqui no canal. Você tem a playlist Podcast OA 2025, tem a playlist anterior com os episódios de 2024 e continue acompanhando de segunda a sexta o Papo Antagonista. Duda Teixeira e eu fazemos esse programa com rodízio de colunistas também, além do meio-dia em Brasília, aqui
no YouTube e também na TV BMC, né? O Papo Antagonista é de segunda a sexta, das 18 às 19h30, ao vivo na TV BMC e no canal de YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.